Fala galera, seja todo mundo bem-vindo à videoaula número 2. Mostre pelo teorema de Bolzano que existe um zero da função entre 0 e 1 para y igual a ln de x mais x ao quadrado. Repara que é a mesma função que nós brincamos aqui na questão número 1, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu fazer um comentário breve com vocês sobre o teorema de Bolzano. A nossa função é essa daqui, ó. Y é igual a ln de x mais x ao quadrado. Quando eu desenho o gráfico dessa função, desenho o gráfico dela, existe uma curva que corta o eixo x. Esse ponto que corta o eixo x é chamado de zero da função. Ou seja, é o número que colocado aqui no lugar do x faz essa equação chegar muito próximo de zero. Por que muito próximo de zero? Porque nós estamos trabalhando com equações que não existe nenhum valor que faz isso aqui ficar exatamente igual a zero. É por isso que a gente estuda essa disciplina de cálculo numérico. Trabalha com aquelas equações que não possuem soluções exatas. O teorema de Bolzano, ele diz o seguinte para você. Se você tem uma função assim, ó. Vamos supor que eu tenho um ponto A e eu levo isso aqui na função e eu tenho o nosso f de A, a função no ponto A. Vamos supor que eu escolha um outro ponto, escolha, por exemplo, um ponto B, e quando eu levo isso aqui na função, eu passo a ter um outro valor que a gente vai chamar de f de B. Vocês concordam comigo para que eu saia do ponto A e chegue no ponto B? Com toda certeza, eu preciso passar por esse eixo, que é o eixo x. E aqui tem o zero da função. O teorema de Bolzano diz o seguinte. Se você tem um ponto A e encontra o seu f de A e ele é positivo, pegando outro valor no eixo x, por exemplo, o B, e encontrando, por exemplo, o f de B, e ele deu negativo, se houve uma troca de sinal, com toda certeza, você passou pelo eixo x. Então, existe um zero da função entre o intervalo A e B. É isso que ele fala para vocês, ó, entre o intervalo A e B. O que eu vou fazer aqui é atribuir alguns valores para x. E se houver uma troca de sinal, por exemplo, vamos supor que eu atribua x valendo 1 e jogo ln de x mais x ao quadrado. Suponho que isso dê positivo. Vou lá para o x e coloco 2. E suponha que quando você coloque 2 aqui, uma suposição, isso não vai acontecer, suponha que isso daqui dê negativo. Ó, o seu f de 1 deu positivo. O seu f de 2 deu negativo. Como houve uma troca de sinal, existe um zero da função entre 1 e 2. Só que isso aqui eu fiz uma suposição para ilustrar o exemplo. Agora, então, vamos fazer o exercício lá do Excel para a gente entender melhor. Vejam bem. Mostre pelo teorema de Bolzano que existe um zero da função entre 0 e 1. Então, eu vou atribuir valores para o x. O intervalo que nós queremos mostrar é entre 0 e 1. Vamos colocar ele aqui, entre 0 e 1. Vou, então, atribuir o 0 e vou atribuir o 1. Quando eu colocar essa função para o 0, ela vai dar um erro. Veja bem, ó, igual ln, abro parênteses, de 0, mais 0 ao quadrado. Deu um erro, porque não existe ln de 0. Como eu quero mostrar entre 0 e 1, eu vou pegar um número muito próximo de 0, 001. Agora ele deu um resultado, ó, menos 6,90. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o número 1, igual. Só que aí, pessoal, não preciso digitar a fórmula de novo, ó, é só copiar aqui embaixo. Ó, trocou de posição o mouse, copio. Repara que aqui eu tenho a função. E repara que nesse ponto ela deu negativa e nesse ponto ela deu positiva. Como houve uma troca de sinal, está provado. Existe um zero da função entre 0 e 1. Foi o que a gente viu aqui, ó. Esse zero da função está bem perto de 0,65. Era só fazer isso.
Agora, deixa eu já explicar aqui para vocês nessa videoaula a fórmula do C. A gente não está interessado no valor, se ele é 6,9 ou se ele vale simplesmente 1. A gente quer saber se um é negativo e o outro é positivo, existe um zero da função naquele intervalo. Então, você pode fazer assim, ó. Você vem aqui e escreve C, olha bem aqui em cima na fórmula, C, essa função toda aqui, ó, que é esse resultado que a gente viu, for maior do que zero. Agora aqui, ó, ponto e vírgula, veja aqui embaixo, ó, teste lógico, ponto e vírgula. Valor C verdadeiro. Se isso for realmente maior do que zero, eu quero que ele me coloque um sinalzinho de positivo. Caso contrário, um sinal de negativo. E fecho parênteses. Porém, você não pode esquecer de colocar aspas aqui, ó. Sempre que não for número, for um símbolo ou uma escrita, na fórmula do C eu preciso colocar uma aspas. Tá aqui. Pronto, ó. Um é negativo, o outro é positivo. Como houve troca de sinal, existe um zero da função nesse intervalo. Tranquilo, pessoal? Então, nessa videoaula número 2, nós comentamos um pouquinho sobre o teorema de Bolzano, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aí. Fiquem com Deus e aquele abraço.